programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal sobre política internacional em formato de podcast. Parceria aqui da casa com o site que leva o mesmo nome. E aí, Felipe, como estamos? Estamos muito bem, meu caro Matias. Você está lindo com esse novo corte de cabelo. Está Obrigado. Muito garboso. Cortei em casa. Foi a Maíra que cortou, né? Foi a Maíra que cortou. Pois é, por isso que tá bom, né? Beijo, amor. Meu Deus, olha um puxa-saco. Depois dessa eu vou passar para os recados. O primeiro recado é o seguinte, caros ouvintes. Depois de uma grande sequência de convidados, nós achamos que estava na hora de vocês aguentarem novamente apenas eu e o Matias. Também semana passada a gente exagerou, né? Então o programa de hoje será sem convidado, mas fiquem tranquilos que vamos cumprir bem o papel para conquistar os 3 pontos e agradar essa torcida maravilhosa. Recados dos ouvintes, mandar um abraço aí para todo mundo que recomendou, que ouviu o último programa. Acho que foi o programa que nós tivemos maior repercussão, e-mails, recados, tweets, ainda estou para responder tudo. O programa sobre os Panama Papers, que foi inclusive o programa mais longo da história do podcast Xadrez Verbal, 2 horas de programa. Teve ouvinte falou que até o final do ano a gente bate as 24 horas. Exatamente, foi o Theo Fairbanks que disse que até o final do ano a gente vai fazer um programa de 24 horas. Não sei, né? Se eu me topar aí... Não, eu não topo. Como assim? Como 24 horas me ouvindo, desculpa. Não tá, então você só fala de vez em quando. Beleza. Várias pessoas estavam jogando League of Legends ouvindo o último programa, né, que eu virei e falei que enquanto Dom Pedro II era adolescente e rei, você tá aí jogando League of Legends. Muita gente comentou dizendo que ouve o programa enquanto joga League of Legends, ou seja, se entretém e se informa ao mesmo tempo. Fico muito feliz e vamos falar um pouquinho mais sobre isso ao fim desse bloco inicial. Mandar um abraço para Giovana Ramalho, que no último programa ela tinha mandado o link sobre aquela brincadeira na TV alemã sobre o Erdogolum, só que deu tempo de colocar o link na descrição do programa, só que não deu tempo de agradecê-la no programa, porque já tínhamos gravado, então tá aqui o agradecimento. O Felipe Magalhães disse que lembrou a gente do caso da Estônia, que a Estônia hoje é uma espécie de paraíso fiscal dentro da União Europeia. A Devlin, que me mandou um e-mail pedindo dicas sobre a Iugoslávia, ela está fazendo TCC sobre isso, ela disse que eu sou um expert no assunto, Matias, pobrezinha. E, inclusive, hoje é aniversário da Devlin. Mande feliz aniversário. Um feliz aniversário, Devlin. Então, tá aí com a voz sensual do Matias Pinto. O Wellington Leal Jr. Disse que a família Rothschild soltou uma nota repudiando que a gente não citou eles nos casos sobre conspirações, né, que quando falamos dos Rockefeller e tudo mais, enfim, é que a gente não pode revelar os verdadeiros donos do podcast. Dos Illuminati, né? Exatamente. E finalmente nós recebemos alguns comentários de alguns botafoguenses que, de forma bem humorada, reclamaram da brincadeira que eu fiz com o meu primo, né, que é botafoguense, quando, na verdade, eu não ataquei a imagem do Botafogo. Eu disse que a gente não pode ser responsabilizado pelas escolhas dos primos. Seja ter uma offshore, seja ser botafoguense, ser masoquista, né? E, na verdade, não é a pessoa que escolhe o Botafogo, né? É o Botafogo que escolhe as pessoas. Né? É uma coisa mais complexa. E o clássico... o Botafogo, que esse é o clássico meião cinza, né? Eu só respeito o Botafogo quando ele tá de meião cinza. E de 7-Up. O Guilherme, mandou um abraço especial pro Guilherme, que visitou a Argentina, visitou Buenos Aires, lembrou da gente, mandou pra gente mandou pra gente uma carta, 2 pins das Malvinas, que seriam argentinas, segundo eles, e no destinatário da carta repetiu a alcunha, cunhada pelo pessoal do Dragões de Garagem, especialmente o Vitor, que eu sou a estrela da podosfera. Eu vejo inveja nos seus olhos, Matias, da minha alcunha. Recados ouvintes seus, Matias? Tem o William de Castro Rodrigues Dias, que escreveu um texto no Doentes por Futebol em relação à questão de Nagorno-Karabakh, que a gente tratou no último programa ali, o conflito territorial
entre Armênia e Azerbaijão, e já que os dois países estão próximos da Turquia, lembrar também, né, do Fronteiras Invisíveis do Futebol, que foi ao ar nessa última quarta-feira, que trata sobre o país do Erdogan. E é a primeira parte. A primeira de 10. Inclusive a gente vai usar o nome Erdogan sempre. Ele não nos calará, como vocês verão no programa de hoje. E, voltando rapidinho... Mandar um abraço pro Luiz Bento, que nos alertou, né? Que o Erdogan tá coibindo a imprensa internacional. Falando do programa do Xadrez Verbal de 24 horas, né, um programa desses seria um arquivo pesado para baixar, né? Consumiria bastante da sua banda de internet. E como vocês devem saber, né, estamos aí com essa questão que as empresas de telefonia... que normalmente são as mesmas empresas que, coincidentemente, são donas de empresas de TV a cabo, que estariam perdendo espaço para YouTube, para Netflix e outras coisas do tipo, né? Nós temos agora essa possibilidade, essa nova política, né, de limitar o seu acesso à internet ou transformá-lo em algo mais caro. Isso está sendo discutido a exaustão pela internet. Né, não pretendemos entrar no mérito dessa questão agora. Seara. Porém, obviamente, isso afeta a nós diretamente, como consumidores e como produtores de conteúdo. Afeta vocês, seja no entretenimento, seja na informação. Lembrando que eu sou uma besta idealista, e acho que a internet é uma ótima ferramenta de educação e de informação. Então, no post do Xadrez Verbal, xadrezverbal.com, estará lá um manifesto que está sendo divulgado por vários canais, por várias personalidades da internet, para vocês assinarem, mostrando o repúdio a essa decisão. E lembrando que existe uma palavra que costuma ser mágica nos call centers dessas operadoras, que se chama cancelamento. É óbvio que quando todas decidem fazer a mesma coisa fica mais complicado, mas novamente é um assunto complexo, mas está aí o manifesto, está aí o nosso registro. Aí quando todas resolvem fazer isso, chama cartel. O cartel não é só o de Medellín, não é só o de Cali. Mas enfim, então chama o giro aí, Matias. Vamos pro primeiro giro de notícias depois desse desabafo. Giro de notícias. Notícia da última sexta-feira, dia 8 de abril. Gravações contrariam representação midiática de Bin Laden, diz pesquisador. O professor americano Flag Miller passou os últimos 13 anos ouvindo uma série de fitas cassete da organização Al-Qaeda, na qual... O cara é raiz, hein? Não, a Al-Qaeda era a raiz. Tá. A Al-Qaeda era a raiz. Pesquisando, especialmente, obviamente, a voz do Bin Laden, o cara ouviu mais de 3.000 horas de áudio. Né? Ele virou brother do Bin Laden nessa hora, ele já tá íntimo. Né? E na sua pesquisa, ele ainda vai divulgar, mas, por exemplo, vocês podem entrar no site da Folha, que inclusive tem alguns dos arquivos de áudio, tem uma entrevista com ele. Ele mostra que a principal preocupação do Bin Laden era com a corrupção. Ele era contra a corrupção, ele, enfim, fazia manifestações contra a corrupção, especialmente nos países islâmicos, obviamente, e mais especialmente ainda no caso da Arábia Saudita, que é o país natal dele. E mostrando que em conversas ali entre o grupo, eles não eram os personagens que eles assumiam para questões midiáticas, obviamente, né, de grandes terroristas. Ele coloca a questão da criação de uma narrativa também na mídia e tudo mais. Obviamente, em nenhum momento ele defende ou tenta justificar os atos do Osama Bin Laden, apenas mostrar um pouco da intimidade do Osama Bin Laden. E ainda nos Estados Unidos, né, sobre investigações e gravações, tivemos essa semana um pedido curioso da Justiça dos Estados Unidos, porque o governo dos Estados Unidos está
acusando 2 ex-agentes do DEA, que todo mundo que assiste alguma série ou algum filme já deve ter visto, que é o departamento que combate narcóticos. Drugs Enforcement Agency. Exatamente. E esses 2 agentes, eles teriam mentido nos seus formulários de admissão sobre possuírem negócios, sobre possuírem envolvimento com algumas atividades. E o que eles possuem? Eles possuem uma casa de strippers que é um ponto de drogas. E os agentes, o governo dos Estados Unidos, o promotor federal, pediu à corte para poderem exibirem ao júri um vídeo de 20 minutos, um vídeo erótico, em que os agentes eles estão cercados de moças, imigrantes irregulares forçados a trabalharem na casa de stripper da qual eles são donos, e conversando inclusive sobre serem mulas para drogas. Então tá aí, né, a Justiça dos Estados Unidos querendo mostrar filme erótico no júri para combater justamente o que os caras deveriam combater. Notícia do último dia 10 de abril, domingo. Grupo israelense de rabinos ortodoxos pede por aceitação de gays e lésbicas. Essa era uma notícia do Haaretz, que é um dos principais jornais israelenses, enviada pelo nosso ouvinte Felipe Heller. O Haaretz, que é mais progressista, né? É um jornal mais progressista. E enviada por ele no Twitter, na qual um movimento, né, fazendo uma analogia, como se fosse a CNBB de Israel, né, a Confederação dos Bispos, uma analogia, tá, gente? Pedindo por aceitação de gays e lésbicas em espaços públicos, inclusive em espaços religiosos, dizendo que essas pessoas podem, inclusive, liderar as orações, colocando que o que é pecado e o que não pode ser admitido na visão dos rabinos, na visão judaico-ortodoxa, é o ato. Mas a pessoa ter aquela orientação, sentir aqueles desejos, seria igual uma pessoa que sente os mesmos desejos, sendo heterossexual, porém só comete o pecado quando, por exemplo, comete adultério. Então eles fizeram esse manifesto que pede por uma maior aceitação de gays e lésbicas, inclusive no contexto do julgamento do cara que esfaqueou pessoas na última parada gay de Jerusalém. Por isso que esse assunto está sendo bastante discutido em Israel. Também no último domingo, primeiro-ministro da Ucrânia anuncia a renúncia pela TV. O Arseny Yatsenyuk, que alguns de vocês devem se lembrar, é uma figura, ele é um careca mais jovem que ele assumiu o cargo com uma jaqueta de couro, né, naquela questão ali do Euromaidan e tudo mais. Ele já tinha enfrentado um voto de desconfiança no parlamento 2 meses atrás, que nos regimes parlamentaristas é como se fosse o impeachment, né? Ele se manteve no cargo, conseguiu, porém ele estaria sendo acusado de não conseguir fazer as reformas suficientes e de estar defendendo os interesses dos oligarcas do país, sendo que esses mesmos oligarcas que participaram em parte do movimento do Euromaidan. A gente falou um pouco disso nos Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Ucrânia. E o nome indicado pelo Poroshenko, que é o presidente da Ucrânia, o chefe de Estado, lembrando que o Poroshenko pode enfrentar uma ameaça de impeachment por causa dos Panama Papers, o indicado por ele, o Volodymyr Groysman, já foi aceito pelo parlamento como novo representante. E ele disse: eu vou mostrar a vocês o que liderar um país realmente significa. Ele é visto como uma figura de meio termo entre os pró-Ocidente, por assim dizer, e os pró-Rússia. E também existe a crítica de que, na verdade, tudo isso é uma cortina de fumaça para disfarçar justamente a situação do presidente Petro Poroshenko, que pode sofrer impeachment e está envolvido aí o rei do chocolate nos Panama Papers. Notícia do último dia 13 de abril, quarta-feira. Síria tem eleições criticadas enquanto negociações de paz são retomadas. As conversas de paz em Genebra foram retomadas na última quarta-feira, no dia 13. Lembrando que essas conversas de paz, elas não incluem o Daesh, não incluem a frente Al-Nusra e não incluem os curdos, esses últimos por protestos da Turquia do Erdoğan. Eu vou falar sempre Erdoğan agora. E as negociações foram retomadas. Enquanto isso, nós temos eleições para o legislativo sírio
nas regiões controladas pelo governo, pelo regime Bashar al-Assad, obviamente. A oposição disse que isso acaba sendo uma farsa, colocando que são eleições viciadas, porque apenas nas regiões do governo. Os Estados Unidos dizem que recebem as eleições como uma boa notícia, porém que o Bashar al-Assad não deveria coordená-las. E a Rússia disse que os sírios devem ter a chance de controlar a sua própria vida e que isso implica que as eleições devem ser mantidas, porém que depois do fim da crise, a Síria deveria elaborar uma nova constituição. Eleger uma constituinte, inclusive com possibilidade de participação do partido Baath, do Bashar al-Assad, para decidir os futuros, o rumo do país da Síria. Bueno, vamos passar para a coluna aberta, ainda repercutindo os Panama Papers. Coluna aberta. Felipe, só para retomar nessa conversa sobre, novamente, o maior vazamento de informações da história da imprensa mundial, fazer algumas correções, né? Tem alguns apontamentos aqui no roteiro que o senhor me enviou. Não, a correção não é bem uma correção, né? O Felipe Braga, ele colocou que o tamanho do vazamento em bytes, em terabytes, em gigabytes, em whatever, não necessariamente quer dizer o tamanho do vazamento, mas os tipos de arquivos, que no caso são muitas imagens, né? São os documentos escaneados, ao contrário, por exemplo, do Wikileaks, que era muita coisa arquivo digital, o próprio digitado, né? Se você pegar uma folha e escanear, vai dar um arquivo muito maior do que essa folha digitada no Word, do que o arquivo .doc. Então ele fez essa observação. E o Ades Júnior mandou um e-mail hoje, deu tempo de entrar no programa, nos últimos 500, digamos assim, que ele deu um exemplo de empresas offshores. Ele trabalha com internet, ele trabalha com marketing na internet, e ele disse que um exemplo disso são as offshores de empresas que mexem com a internet. Por quê? Porque às vezes a pessoa, né, ele mora no Brasil, mas presta serviços para empresas do mundo inteiro, para vários tipos de empresas. Então você precisa ter um meio que facilite o pagamento, normalmente num desses países que facilita as transações bancárias. Ele colocou, obviamente, tudo isso declarado com a Receita, tudo isso seguindo as regras de transparência. Então, ele deu mais um exemplo dos offshores legítimos, além da nossa conversa com o Daniel. Caso vocês não tenham ouvido, ainda não tenham terminado, né, o último programa aí tem 2 horas, sendo dessas 2 horas, 1 hora e pouco só sobre Panama Papers. Lembrando, sobre os Panama Papers, que é tudo por enquanto, né? Sempre podem surgir novas coisas, tem bastante coisa para... Deve estar surgindo agora. Agora, inclusive, então, a gente vai fazer... E agora é a hora que você está ouvindo. A hora que a gente está gravando e a hora que ele estiver ouvindo. Então a gente vai fazer uma atualização dos nomes já citados por aqui no último programa, e isso sempre pode voltar. Lembrando que defendemos, por uma questão de transparência, que seja tudo divulgado sem passar por filtro nenhum. O filtro tem que vir depois. Tem que divulgar tudo, tem que tacar lenha na fogueira. Então vamos começar de novo, né, o mini tour sobre Panama Papers. Primeiro pela Europa. Na Inglaterra, o Cameron, né, que já citamos no programa anterior, ele propôs uma lei sobre evasão fiscal. Num discurso no parlamento, disse que, inclusive, estão sendo propagadas mentiras dolorosas sobre seu pai falecido. O próprio Cameron abriu seu imposto de renda, ele abriu mão do seu sigilo fiscal do seu imposto de renda, e ele anunciou que vai criar uma força-tarefa com uma verba de 50 milhões de libras, o que dá uma bela grana, para esmiuçar todas as empresas e pessoas e cidadãos britânicos envolvidos no caso Panama Papers, em casos de evasão fiscal, e querendo essa força-tarefa. Lembrando, né, como a gente falou naquele programa da questão do xingar a mãe no parlamento, né, que o parlamento britânico, a oposição e a situação ficam de frente um para o outro, né? Então ele faz esse discurso olhando na cara do opositor, é curioso.
né? Na Espanha, nós tivemos mais nomes divulgados. O primeiro deles foi o do José Manuel Soria, ou José, né? Ministro de Indústria, Energia e Turismo, ou melhor dizendo, ex-ministro, porque hoje, dia 15 de abril de 2016, ele renunciou ao cargo. E o Francisco e o João, da família José Franco Suelves, estão envolvidos. Para caso quem não pegou o sobrenome, eles são bisnetos do ex-ditador Francisco Franco, que governou a Espanha com mão de ferro até 1975. Um homem tão probo. Depois da Guerra Civil Espanhola. Na Itália, eu tô chocado, eu tô espantado, né, que vazaram documentos na Itália que mostram que Silvio Berlusconi está nos Panama Papers. Estou chocado. Mas eu acho que isso aí nem preocupa ele. Já vazou tanta coisa pior. Inclusive ele já foi condenado por evasão fiscal, né? Então, daí ele tá... Não, mas pra quem já cometeu pedofilia... Evasão fiscal não é nada, né? Pedofilia ligada à prostituição ainda por cima, né? Enfim. Como você disse, é uma cereja, né? E no programa passado a gente citou o Luca de Montezemolo, da Ferrari? Eu não me recordo. Então, na semana passada Mas também não me surpreende. Então, já tinha vazado o nome do Luca de Montezemolo, que é o CEO da Ferrari, inclusive participava da... Montezemolo. Leandro Yamin tá aqui me corrigindo. Essa voz sensual que vocês ouviram é do nosso querido Leandro Yamin, que está triste porque quarta-feira o Kobe Bryant se despediu do basquete, botando 60 pontos. E o Leandro Yamin, toda vez que assiste um jogo da NBA, ele repete que os caras sabem fazer evento, os caras sabem fazer show, né? Americano, né, os caras são. Isso. Mas enfim, nós temos o Luca de Montezemolo envolvido. E essa semana também saiu do Flávio Briatore, ex-chefe da Renault. Também tô chocado. Que foi expulso da Fórmula 1 por conta daquela história, os brasileiros devem se lembrar, né? Do Nelsinho Piquet, que mandou ele bater de propósito pra corrida de Singapura favorecer o Alonso. Falando em Fórmula 1, apareceu alguma coisa do Fittipaldi já? Então, até agora não. Até agora não sei. Mas parece que ele tá sem dinheiro, né? Então não sei. Mas, enfim, a sua brincadeira contra um ídolo nacional, eu repudio. Outro nome italiano é o do Silvio Sacchi, juiz em Nápoles, que pegou vários casos históricos em relação à máfia, em relação à camorra. Então, assim, ele tem uma grana aí que não sabe de onde veio, parece, né? Ele devia ter um tio. Então, né, tá aí. Agora, saindo da Itália, para fechar esse ciclo da Europa, passando pela França, o Dominique Strauss-Kahn, que é o ex-diretor do FMI, ex-ministro Strauss, né? Ex-ministro de Finanças, e que devem se lembrar, também teve um caso de quando ele estava no FMI, de assédio sexual. Né? Outro cara, gente fina. Nossa. Então, fechando aí esse tour pela Europa. Agora vamos vir para o Brasil, informação do blog do Fernando Rodrigues, né? 29 milionários brasileiros... 22, desculpem. Milionários brasileiros que saíram essa semana aí, que tem offshores lá. Lembrando que essas offshores podem ser legítimas ou não. Os empresários, proprietários ou ligados a empresas Track and Field, se vocês quiserem a lista completa, vão lá no blog do Fernando Rodrigues do UOL. Inclusive eu mandei e-mail pro Fernando Rodrigues, mas como ele deve estar muito ocupado, ele ainda não nos respondeu. Né? E quando eu falo que ele deve estar muito ocupado, não tô de brincadeira. Inclusive ele estava na coletiva da Dilma recentemente sobre o impeachment e tal, né? Tem a questão do impeachment da Dilma e tem os Panama Papers. Mas quando Fernando Rodrigues, se estiver nos ouvindo, quando puder responder, será um prazer recebê-lo aqui para falar de Panama Papers. Empresários ligados a Track and Field, a Droga Raia, Laticínios Shefa, a EMS, a fabricante de remédios genéricos, a Firjan, Federação de Bancos, a Gol, né, que durante muito tempo diziam que era do Lulinha, mas não é do Lulinha, é da família Constantino, o Grupo EBX... e falando na família Constantino, vários empresários de ônibus também... Exatamente, que a gente falou no programa passado. O Grupo EBX, Grupo Suzano... EBX, que do Eike, né? Você que tá falando aí. Eu não sei de nada. Só tô falando o nome das empresas. Porque se eu falar o nome das pessoas, né? Aí, né?
Enfim, a família da Ipioca, até 2012, a Ipioca, a cachaça, M. Dias Branco, do setor de alimentos, o Grupo Gerdau, dispensa apresentações, o Grupo Objetivo, 3G Capital e Ambev, o Grupo Klabin, o Dolinho, os refrigerantes Dolly. Brasileiro não tem medo de estrangeiro. O Dolinho, Casas Bahia, até 2009, Só tem medo de... a Goldstein Incorporadora, a mineradora Minas Ligas, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Coan Construtora, o Grupo Petrópolis, a cervejaria Itaipava, né, a mais conhecida, e a JBS, que é a dona da Friboi. Que é do Lulinha. Que também não é do Lulinha. Ah, não? Não, que eu saiba, não. Mas, assim, eu não duvido que em algum momento apareça o nome do Lulinha aqui, né? Ou então, sei lá, do sobrinho do neto dele. Mas, enfim... tudo amigo do Lula. Os 22 milionários que saíram, e inclusive lá no site do Fernando Rodrigues, tem as eventuais respostas das famílias à reportagem. Por exemplo, o Antônio Carlos Pinzoni, da Droga Raia, diz que a offshore é declarada no seu imposto de renda, alguns não comentaram, outros negaram conhecer as offshores. Então, como eu disse, aqui por uma questão didática, não é para apontar o dedo para ninguém, a gente resumiu a lista apenas das empresas. Quem quiser ver com mais detalhes, vai lá no site do Fernando Rodrigues. E, falando em Brasil, América Latina, na Venezuela, o Jesus Villanueva, ex-diretor da PDVSA, para quem não sabe, a estatal venezuelana de petróleo, uma das maiores petrolíferas do mundo na última década. No futebol, aproveitando que estamos aqui na América Latina, surgiu, tô chocado também, né, o nome do Nicolas Leoz, o ex-presidente da Conmebol. Um cara, né, poxa, que é isso? Gente fina. Gente finíssima, o cara nunca meteu a mão em nada, em nenhum clube. O Clarence Seedorf... Esse é gente fina mesmo. Esse é gente fina mesmo. Inclusive, ele dava gorjeta de R$100, porque ele morava no hotel quando ele jogava no Botafogo. No Botafogo. Viu, torcedores do Botafogo? Estamos falando do Seedorf. Ia de bicicleta pro treino. E o Botafogo, que tem uma grande tradição nas categorias de base, revelou o Gabriel, um dos melhores volantes do futebol brasileiro atualmente. Leandro Amin concorda comigo, a cena... Sem clubismo. Sem clubismo. Leandro Amin, que é muito fã do Alione. Agora ele vai ficar... bravo comigo. Agora ele vai me desmentir no ar. Aí pesou, né? Pesou a mão. Para os ouvintes recém-chegados, o Leandro Amin é o nosso produtor, extremamente competente, simpático, dono da voz mais sensual do rádio brasileiro. E também no futebol, o William, o jogador do Chelsea, ex-Shakhtar, ex-Corinthians, né, o obrigado Guarana Antártica, sim, né, o gaúcho de bigodes, é ele, também está na lista. Em outros esportes, Nico Rosberg, o piloto de Fórmula 1, o Jarno Trulli, ex-piloto de Fórmula 1, e o Bob Fischer. Que estamos ouvindo a música sobre. Exatamente, né? O Bob Fischer é um dos maiores enxadristas do mundo, que já faleceu, ou seja, não tem nem como se defender. Mas ele... Não é um homônimo? Não é. Até porque, o que acontece? No caso do Bob Fischer, ele era praticamente uma apátrida, né? A gente já falou disso aqui, ele viveu exilado na Islândia e tal. Então talvez tenha a ver com isso. Não sei, né? E ele também era meio maluco. Então, enfim, vai saber. Agora, para começar a fechar, vazaram vários nomes da Palestina também. O Mohamed Mustafa, o ex-ministro da Economia Nacional Palestina. O Tarek Abbas, que é filho do Mahmoud Abbas, atual presidente da Autoridade Nacional Palestina, e o Mohamed Rashid, que era o assessor financeiro, conselheiro financeiro do Yasser Arafat, né, que durante muito tempo foi o líder palestino, tem o seu histórico discurso na ONU, do ramo de oliveira e do fuzil. Recomendo que assista, especialmente os CACDistas, porque quem presta o concurso pro Itamaraty, porque esse discurso vira e mexe, cai na prova, porque ele foi bem simbólico, né? O primeiro discurso palestino na ONU, tudo mais. E indo para o subcontinente indiano, nós temos a citação do nome da Benazir Bhutto, a ex-primeira-ministra do Paquistão, que foi assassinada no atentado à bomba em 2007. Ela que, inclusive, durante muito tempo viveu exilada por sofrer perseguição de religiosos fundamentalistas que não toleravam uma líder feminina. Vários senadores paquistaneses, senadores atuais, inclusive, foram citados.
e o sobrinho, o Hassan Bhutto, da Benazir Bhutto. E só para constar aqui nossa nota, né, que nós tivemos um incêndio num templo budista ao sul da Índia, causado por fogos de artifício, né, os indianos usam muito fogos de artifício em celebrações religiosas, o sudoeste asiático como um todo e tal. E nós tivemos um incêndio que deixou mais de 100 mortos, então fica aqui o registro e o lamentar, nesse novamente pequeno tour de atualização aí de várias pessoas citados no Panama Papers, que, repetindo, podem ser culpados de alguma coisa, podem não ser culpadas de alguma coisa, mas estão aí os nomes para vocês, caso queiram buscar mais informações, enfim, tá aí. Dando os nomes aos bois, ou às empresas, enfim. Eu não chamei ninguém de boi aqui, o senhor tá caluniando. Beleza. Vamos chamar então o quadro das efemérides semanais. A semana na história. – 12 de abril de 1861, há 150 anos atrás, tropas confederadas abrem fogo contra a Forte Sumter. 155. 155, perdão. Seu gago. Esse é o evento que abre a Guerra Civil Americana. Né, alguns estados do Sul já tinham se separado, já tinham declarado sua secessão e declararam que todas as tropas federais em seus territórios seriam consideradas tropas estrangeiras, tropas invasoras. As tropas federais do Fort Sumter se recusaram a se render e por isso receberam um canhonaço de forças confederadas. Ninguém morreu, apenas um cavalo, infelizmente. Porém, é o evento que abre a Guerra Civil dos Estados Unidos, um dos principais conflitos do século XIX e, para muitos, considerada a primeira guerra industrial, né, em que a ferrovia e a produção industrial, a produção metalúrgica, será o fator decisivo do conflito. E se passou em outro forte, mas eu recomendo bastante o filme Glory, de 1989, com Matthew Broderick, Denzel Washington, Morgan Freeman, dirigido pelo Edward Zwick. É um filme que mostra um batalhão da União formado por ex-escravos. Exatamente. A Guerra Civil tem um tema de vários filmes, exatamente por conta do elo com a escravidão. Outra dica antecipada, por exemplo, é o filme Lincoln, do Steven Spielberg, que é outro filmaço e que faz essa ligação direta também. 12 de abril, agora de 1961, ou seja, 55 anos atrás, Yuri Gagarin torna-se o primeiro homem ao espaço, com a célebre frase "A Terra é azul". Exatamente, tem inclusive no canal de Xadrez Herbal, no painel de fundo, tem uma imagem do Yuri Gagarin. Não é uma imagem ideológica partidária, é de mera admiração, porque tem que ter muita coragem para você topar ficar numa cabine do tamanho de uma cama e um foguete grudado na sua bunda e você literalmente ser colocado no espaço sem saber direito se você conseguiria voltar ou não. O pioneiro disso é o Dia do Cosmonauta, na Rússia, em vários países do antigo bloco soviético. Inclusive, para quem gosta de jogos espaciais, por exemplo, a gente sempre fala às vezes de jogos, né? O pessoal joga League of Legends e tal. Esses dias tinha uma liquidação, por exemplo, no GOG, que é um site polonês de jogos, que, enfim, de temas desse. Então tá aí o registro, né? Lembrando que, inclusive, nesse ano, Yuri tornou-se o nome mais usado no mundo. Para garotos recém-nascidos, inclusive no Brasil. Então tá aí o registro do pioneirismo de Yuri Gagarin. 14 de abril de 1986, há 30 anos atrás, Ronald Reagan ordenava ataques aéreos contra a Líbia. A Líbia, na época, governada pelo Gaddafi, né, que recentemente foi deposto e morto. Esses ataques aéreos dos Estados Unidos contra a Líbia foram em represália a um ataque terrorista na Alemanha, em Berlim Ocidental, numa boate muito frequentada por soldados americanos. Lembrando que a Alemanha tinha muitos soldados americanos na Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria. Inclusive vários americanos de cidadania americana nasceram na Alemanha por conta dos pais serem militares e tudo mais. Inclusive, um dos fatores que ajudou, a gente vai fazer um Fronteiras Invisíveis do Futebol no futuro sobre isso, mas um dos fatores que ajudou na introdução do futebol nos Estados Unidos foram esses filhos de militares que cresceram na Alemanha, então tinham mais contato com o futebol. Então, em represália a esses ataques à bomba,
que foram reconhecidos pelo governo Gaddafi, nós tivemos essa série de ataques aéreos dos Estados Unidos ordenados pelo governo Reagan em 86. Bueno, vamos passar agora para o match. No último domingo, os peruanos foram às urnas para eleger, entre outros cargos, o presidente ou a presidenta do país. Numa eleição muito disputada, vão ao segundo turno a Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, condenado por ter tido um governo bastante... Corrupto e de violação de direitos humanos. Vamos colocar o bom português. Vamos colocar os pingos no is. E o ex-ministro da Economia, e daí eu deixo para você falar o nome dele, Felipe. Então, primeiro, né, o match vai ser né, novamente aquele nosso giro pela América Latina, né, para ficarmos atualizados sobre a vizinhança. Né? E por que você empurrou a bola para mim? Né, essa bola na fogueira, né, porque você foi traíra desse jeito comigo, né? Porque o apresentador do programa é você. Essa seria a sua função. Né, porque estava todo mundo ansioso, inclusive falando no Twitter do Xadrez Verbal, pedindo por essa brincadeira, né? E nós faremos essa brincadeira agora, né? A gente vai apresentar o outro candidato. Já falamos algumas vezes. Mas, enfim, o nome do outro candidato, o ex-ministro da Economia, é o Pedro Paulo Kuczynski. Se não bastasse, ele usou a sigla PPK, ou seja, Pepeca. E ele ainda por cima fez um outdoor lá, tinha um slogan lá em que a Pepeca pedia por um Peru mais grande. Então pronto, tá feita a piada quinta série. E acabou. Acabou. A partir de agora ele é o Pedro Paulo. A gente vai chamar ele pelo primeiro nome. É Pedro Paulo e a Keiko. A gente virou íntimo. Entendeu? Então tá aí. A terceira colocada na eleição foi a Verônica Mendonça, desculpe, que era a candidata mais à esquerda, não foi para o segundo turno, que será disputado agora numa linha da Keiko Fujimori, que seria um chamado populismo soft, né, em que ela busca usar essa herança do pai dela, herança de um crescimento econômico e de combate ao crime, combate ao narcotráfico, porém tentando se esquivar aí justamente dessa questão de violações de direitos humanos, já que o Alberto Fujimori, inclusive, suspendeu a Constituição, ele começou como presidente eleito e depois se tornou ditador. Deu um golpe em abril de 92. E no caso do Pedro Pablo, a principal plataforma dele é a economia. Ele é visto como um conservador e é visto como o candidato favorito de, entre aspas, Wall Street. Né? Ele seria o que traria melhores repercussões na Bolsa de Valores, no câmbio financeiro. Então tem essa disputa interna ao Peru, ambos de plataformas nacionalistas. Isso precisa ser deixado claro, né? Ambos usam muito essa questão da identidade peruana, do Peru como um país de identidade própria, inclusive dentro da América Latina. Inclusive é curioso, né? Porque o Pedro Pablo, ele é basicamente ele é um europeu, né? Ele é um descendente de europeus. E a Keiko Fujimori, como inclusive o próprio nome denuncia, ela é japonesa, já que o Peru recebeu muita imigração japonesa, até por estar na costa do Pacífico e tudo mais. E a terceira candidata, a Verônica Mendonça, representava as populações nativas. Exatamente. No Peru ela é de origem quechua, inclusive ela foi às urnas vestindo trajes que pertenciam à avó dela. Exatamente. Então tem essa questão aí inclusive da identidade nacional peruana, que é bem distinta, já que, por exemplo, no Brasil a gente tem uma grande comunidade japonesa, porém especialmente no sul e no sudeste, e o Brasil recebeu muitas outras correntes migratórias. No Peru, a japonesa é a maior, sem dúvida nenhuma. Então nós temos aqui uma questão, a principal plataforma de discussão vai acabar sendo a economia, no caso da Keiko com um discurso
mais de livre comércio, de redução de impostos. E só um parênteses, Felipe, cabe lembrar também que o Peru está num momento econômico muito bom, né? É um dos países que mais cresceu no continente nos últimos anos. Sim, e muito inclusive por conta da sua de ser um país do Pacífico, né? E quando pensamos nas economias dos últimos anos, né? Coreia do Sul, Japão, China, tudo isso acaba facilitando também a localização geográfica. E a adoção, o Peru é o país da região que talvez, não tenho certeza agora, mas que faz parte do maior número de organismos comerciais internacionais, né? A Comunidade Andina, Liga do Pacífico, o Tratado Transpacífico agora, que é tema eleitoral nos Estados Unidos, o Peru também faz parte. Já o Pedro Pablo, né? O PP, pronto, o PP, melhorou, o PP. Já o PP, ele também tem propostas liberais, porém também muito ligado a investimento estrangeiro, abertura para capital estrangeiro e com flexibilização trabalhista. Essa talvez seja a principal diferença entre os dois. A Keiko, ela evita entrar nesse tema da flexibilização trabalhista, de leis trabalhistas, justamente por conta aí dessa herança populista, entre aspas, do seu pai. Né, o Peru também, como você disse, teve esse grande crescimento no PIB. Por exemplo, em 2008 o Peru cresceu 9%. Né? Já em 2016 a previsão é de apenas, entre aspas, 3%, porque o Peru também foi afetado pelo boom das commodities, né? Assim como o Brasil. E agora outra questão deles, outra questão que vai ser muito importante no debate eleitoral peruano, e essa questão, só para fechar essa questão comercial, é muito importante porque isso pode influenciar a economia brasileira, já que a gente tem inclusive o início de uma discussão, de uma fusão, de um acordo, de um pacto comum entre Mercosul e Comunidade Andina, da qual o Peru faz parte. Então, você ter um governo peruano que esteja mais favorável a esse intercâmbio comercial pode influenciar inclusive a economia brasileira, né? O Peru, que inclusive hoje para a economia brasileira ele é um grande destino turístico, né? Por conta da sua grande herança histórica, arqueológica. Se você não gosta de tomar chuva, inclusive, vá para Lima, né? Porque lá chove o quê? 5 vezes no ano, né? Alguma coisa assim. Por aí, tem casa que não tem teto. Isso não é figura de linguagem, é fato. Né? Então tá aí. Mas a outra questão é em relação à segurança. Né? Tanto que, na véspera das eleições, no sábado, a guerrilha Sendero Luminoso, que é uma guerrilha histórica no Peru, fez uma emboscada em que pelo menos 10 pessoas morreram, a maioria militares, outros soldados ficaram feridos. O Sendero Luminoso tem muita influência no sul do Peru. E chama a atenção que foi um dos locais onde a Keiko teve uma votação mais expressiva, né? Derrotando a Verônica Mendonça, que é a candidata de centro-esquerda, enquanto que o PP é de centro e a Keiko de direita. Chama atenção os resultados que a Keiko teve no sul do Peru, uma área onde a esquerda normalmente ganha. Justamente pelas populações quechua também. Também. E, enfim, o Sendero Luminoso que foi muito reprimido pelo pai da Keiko, inclusive, também. pelo Alberto Fujimori. Foi durante após o golpe que o líder do Sendero Luminoso, o Abimael Guzmán, foi capturado e exibido publicamente. Eu tinha 6 anos na época e lembro da imagem de um homem numa cela vestindo aquele uniforme de prisioneiro de filme. Listrado, Foi exposição pública do principal cabeça pensante do... Outro episódio nos anos 90 muito marcante foi o sequestro da embaixada japonesa. E que todos os militantes do Sendero Luminoso foram assassinados. E, enfim, o Sendero Luminoso hoje ele é muito ligado à questão do narcotráfico. Porém, ele tem uma origem ideológica, né? Sim. Explica aí pra gente, Matias. Ele surge como o braço armado do Partido Comunista Peruano, isso no ano de 1982, justamente
propondo uma alternativa socialista em meio à ditadura que o Peru vivia naquele período. Um movimento revolucionário de tentativa de tomada de poder e resistência à ditadura militar. Pela luta armada. Pela luta armada, assim como a gente... um cenário comum a quase todos os países latino-americanos durante a Guerra Fria. Isso. Então, e por conta justamente dessa repressão da ala mais política do Sendero Luminoso, durante a ditadura Fujimori, ele acabou se tornando muito ligado ao narcotráfico. Novamente, para fazer outro paralelo, um pouco que aconteceu com as Farc. Né, Correto. Só que as Farc usam o narcotráfico para financiar a sua luta política. O Sendero Luminoso ele acabou quase sumindo como força política. O atual presidente peruano, né, que será sucedido por quem vencer a eleição, Ollanta Humala, ele lamentou, condenou os ataques, disse que o terrorismo não tem lugar no Peru, e ele disse que vai reforçar a luta contra o narcotráfico, construindo 12 bases militares nessa região sul, que é conhecida pelo acrônimo VRAEM, que é o Vale dos Rios Apurímac, Ené e Mantaro, que abriga diversas plantações de coca. E o Sendero Luminoso, que tem justamente essa questão do que você colocou, essa origem política de guerrilha na Guerra Fria, ele tem uma inspiração maoísta, ou seja, de que... Né, justamente o campesinato. Exatamente, para contextualizar, né? Porque muitas vezes nossos ouvintes devem ouvir, né? Maoísta, trotskista, stalinista, o que significa no fim das contas, quais as diferenças ou não. O maoísmo, como você colocou, é o que vai priorizar a luta rural, o campesinato, a luta partindo da zona rural e depois indo para as zonas urbanas. Enfim, é um processo pela via armada. Só fazendo uma outra analogia, foi o caminho escolhido inicialmente também pelos Tupamaros no Uruguai. No Uruguai. O próprio nome Tupamaro remete a Tupac Amaru, que foi um líder anticolonial no século XVIII. Inca, na região do Peru. Sim. Então, né, tem essa ligação, não é à toa. Então tá aí. Mais comentários sobre o Peru, meu caro Matias? Não, vamos passar para Venezuela. Então, no caso da Venezuela, nós temos 2 elementos interessantes nessa semana. O primeiro é que o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, como se fosse o STF deles, declarou inconstitucional a lei de anistia aos prisioneiros políticos, que foi aprovada pelo Legislativo, que hoje é dominado pela oposição ao regime imaturo, com perdão do trocadilho, declarou inconstitucional essa lei de anistia. E a ONU emitiu um comunicado lamentando essa lei, lamentando esse veto, querendo que a lei de anistia fosse passada. A justificativa do Tribunal de Justiça é de que uma anistia ela só pode vir do Executivo, ela não pode vir do Legislativo. Ou seja, o Executivo teria que propor a lei e o Legislativo aprovar. Essa foi a justificativa do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela. Eu não sou expert em assuntos constitucionais venezuelanos, então não tenho como opinar. Igualmente. Porém, para mim, é claramente né, você querer... a Suprema Corte está do lado do regime, está do lado do Maduro, mesmo que, enfim, talvez tenha embasamento legal, mas para mim, nesse olhar de fora, é um absurdo, né, e concordo aí com a questão, com o lamento das Nações Unidas, de que você vetar essa lei de anistia, enfim, não é justificável, especialmente, né, o maior interesse do governo Maduro é porque poderia libertar especialmente o Leopoldo Lopes, né, que foi preso em 2014, que é o principal líder opositor, e que foi preso sob acusação de que as manifestações organizadas pela oposição resultaram em 40 mortos. Só que boa parte desses mortos foram porque o conflito e a repressão foram incentivados pelo governo. Entendeu? Sabe? É a mesma coisa que, sei lá, você faz isso aqui é um exemplo, tá, gente? Você faz um protesto em São Paulo, aí tem repressão no protesto, uma pessoa morre, e aí quem organizou o protesto é culpado. Né? Então, enfim, me parece... Bem, e já aconteceu isso por aqui também. Então, né?
E a segunda, que os Estados Unidos também lamentou essa decisão, porém no caso dos Estados Unidos não era esperado outra coisa, especialmente depois do, né, o Maduro, ele sempre... qualquer assunto que seja, ele fala dos Estados Unidos, inclusive nos Panama Papers ele voltou a acusar os Estados Unidos, como a gente repercutiu no programa passado. E a outra questão relacionada à Venezuela é que a oposição entregou, né, a Mesa de Unidade Democrática, ela entregou os documentos exigidos pelo Conselho Nacional Eleitoral para o que seja aberto um referendo que revogue o mandato do presidente Maduro. Né? Lembrando que existe esse mecanismo constitucional na Venezuela, existe esse mecanismo em algumas constituições latino-americanas. Um abraço para o meu amigo Bruno Kiwok, que estudante de Direito Internacional, um dos experts da casa no assunto, junto com a Ana Luísa de Moraes Campos, que também será citada mais para frente no programa de hoje. Lembrando que o referendo poderia, então, revogar, tirar o Maduro do poder, ao contrário, por exemplo, do que está acontecendo no Brasil, em que é um impeachment dentro do poder legislativo. Lá seria por referendo pelo voto popular. E, para constar, em relação à Venezuela, o Brasil deportou mais de quase 200 venezuelanos irregulares que estavam no Brasil, especialmente na região de Roraima. Roraima ou Roraima? Eu costumo falar Roraima. Bem, ouvintes da região se pronunciem caso exista alguma preferência, né? E a notícia de hoje, o nosso querido Leandro Yamin vai dar o seu pitaco. Montezemolo. Outra notícia de hoje, que também deu tempo de entrar no programa, o Maduro vai colocar um horário de verão na Venezuela fora do verão, para economizar energia. Então, isso fecha a Venezuela. Comentários seus? Nenhum? Então, para fechar o bloco de América Latina, vamos agora para a Argentina com duas notícias. A primeira é de que a Cristina Kirchner se apresentou perante a justiça na quarta-feira para esclarecer sobre as operações financeiras realizadas pelo Banco Central nos últimos meses do governo Kirchner, matéria da Luciana Diniewicz, da Folha, que poderiam ter causado um prejuízo de até 20 bilhões de reais aos cofres públicos argentinos, porém a sua defesa foi por escrito. E a Cristina Kirchner disse que esse déficit, esse prejuízo, foi causado pela política de desvalorização do peso do Maurício Macri, atual presidente da Argentina. Porém, de qualquer jeito, ela se apresentou à justiça, isso vai dar... Ela foi recebida, inclusive, por simpatizantes no aeroporto, né, e tudo mais. E, para fechar, também na Argentina, para fechar, né, o Macri... Ao contrário, acho que muita gente no Brasil vai ficar decepcionado, não vai gostar. Inclusive, eu vi um ouvinte de fato decepcionado com essa postura do Macri, né, que chegou ao poder com uma plataforma, um discurso liberalizante. Ele, né, na Argentina, especialmente em Buenos Aires, que é o maior reduto, né, a origem eleitoral do Macri, como você já nos explicou aqui em outros programas, meu caro Matias, os taxistas têm muita força, né, os sindicatos dos taxistas têm muita força. E o Macri disse que vai defender os taxistas em relação ao Uber na Argentina, especialmente em Buenos Aires, colocando que os taxistas têm famílias para alimentar e tudo mais, né? Uma discussão que também acontece no Brasil. Um abraço para o meu amigo Diego, que é do Sindicato dos Taxistas em Montevidéu. E torcedor do River Plate uruguaio. Tomou 4 na cabeça. Sem clubismo. Especialmente no Rio de Janeiro, né? Tem dado bastante discussão. E aqui em São Paulo, felizmente, já está regularizado a questão do Uber. Você já pode pegar um Uber tranquilamente, ou táxi, o que você preferir, ou o que o preço for mais vantajoso naquele momento. Inclusive, vou dar uma dica aqui, pessoal. Tem um aplicativo para celular chamado Taxímetro. Você coloca a rota que você vai fazer e ele te dá uma estimativa da corrida de táxi. Aí você pode comparar com a corrida do Uber, porque o Uber, embora normalmente ele seja mais barato, ele tem um multiplicador ali às vezes, né, dependendo da situação, tal. A lei da oferta e procura. Lei da oferta e demanda. Então você pode comparar na hora qual vai ser mais barato para você.
E aí qualquer coisa você pode chamar o táxi, ou então você chama o Uber, né? Enfim, fica aí o direito de escolha, né? Olha como sou um comunista malvadão, né? Então tá aí, outra notícia do Macri que, né, muita gente no Brasil, nas eleições argentinas, projetou no Macri, digamos assim, o que gostaria de ver no Brasil. E além dessa questão do Uber, o Macri ele é um ferrenho defensor e a gente falou isso no programa com o Ariel, das eleições com urnas eletrônicas. Né? Porque lá o voto em papel é visto como coisa dos kirchneristas, que permite fraude e tudo mais. Ele quer a urna eletrônica, aqui é o contrário. Inclusive o Barrionevo, que eu sempre cito aqui, porque era um sindicalista que era braço direito do Menem, e foi 12 anos presidente do Chacarita também, já queimou urnas publicamente. Então você vê que o negócio lá, né? Então, e enquanto aqui muita gente na oposição defende o voto em papel, ou então que tem um comprovante em papel, né? O projeto de lei, se não me engano, é esse. Você vota na urna eletrônica, sai o comprovante em papel e aí você deposita ele na urna. E já que eu citei o sindicalismo também, eu acho que o Macri, inclusive, se aproxima do sindicato dos taxistas, justamente porque ele perdeu um dos seus principais aliados, né, que na verdade é uma figura política que bandeou, né, de lado, estava ao lado dos kirchneristas, foi para o macrismo e agora se apresenta como uma outra alternativa, que é o Hugo Moyano, que é do sindicato dos caminhoneiros. Que você já citou aqui, inclusive, no programa com o Ariel. Sim, porque é uma figura central da política argentina, porque além de ser dos sindicatos caminhoneiros, ele também é da CGT, a Central General de los Trabajadores. É como se fosse a CUT da Argentina. A CUT da Argentina. Então, eu fechei. E fechamos por aqui a América Latina. Voltaremos na semana que vem, ou no Conexão Sudaca, que sempre vai ao ar ao vivo, depois que sobe o xadrez verbal aqui pelo site da Central 3. Vamos passar para o cheque, que fala da Europa. Curioso, né? Passou do match para o cheque. Cheque. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba. A Alemanha prepara pacote de propostas para integrar refugiados. E novamente faço propaganda aqui do Fronteiras Invisíveis do Futebol na Turquia, que a gente trata desse tema também. Você tá só no jabá hoje também. Só aqui, ó, você só soltando. Tá pior que o Milton Neves. E com oferecimento de Sil cabos elétricos, né? Vamos falar agora da Alemanha. Pingou? Pingou na conta? Não pingou nada. Até porque... Né? Enfim. Não sei porque uma empresa de cabos elétricos anunciaria no nosso programa. Mas se você tem uma empresa, se você conhece alguém de uma empresa que quer anunciar, né? Fica à vontade. Mande sua proposta. Estamos aqui para ouvi-los. Brincadeiras à parte. Na quinta-feira, vulgo ontem, dia 14, a Merkel anunciou um pacote com uma nova lei de integração de refugiados no país para absorver o mais de 1 milhão de refugiados que chegaram na Alemanha nos últimos 2 anos, mais ou menos. Muito provavelmente a lei será aprovada, já que a coalizão da Merkel tem maioria... vantajosa maioria no parlamento alemão, e dentre os pontos estão basicamente trabalho, adaptação e moradia. Em relação ao trabalho, o governo vai subsidiar cerca de 100 mil postos de trabalho para refugiados, especialmente para refugiados, com muitos dos chamados empregos de €1, em que a pessoa que trabalha, está naquele posto, ela vai ganhar por hora de 1 a 2 euros e com cargas horárias flexíveis, enfim, ou às vezes trabalhos que a pessoa pode, se ela quiser trabalhar por 10 horas seguidas para ganhar 20 euros naquele dia, ela pode fazer isso, se ela quiser trabalhar só 2, enfim. Seriam postos de trabalho paliativos. Inclusive, sobre a situação na Alemanha, estamos pensando em chamar um residente brasileiro na Alemanha.
Você sabe quem eu tô falando, Alexander. Você tá nos ouvindo. Você tá nos ouvindo que eu sei. É pra você, cara. A segunda questão. E outra coisa interessante nessa questão do trabalho é que as agências de emprego não terão mais a obrigação de priorizar um candidato alemão para aquela vaga de emprego. Agora os refugiados e os alemães serão tratados como iguais pela Agência Federal de Trabalho. Então essa é a primeira questão do emprego. Você tentar gerar empregos emergenciais, paliativos, temporários, para facilitar a adaptação dessas pessoas, a absorção dessas pessoas. A segunda questão, que é uma que está sendo bastante polêmica, e a gente vai entrar nisso, é de integração. Agora, o governo alemão vai oferecer mais aulas de alemão que passarão a ser obrigatórios para os refugiados. Inclusive, o desempenho dos refugiados no curso de alemão pode aumentar as chances deles de conseguir boas vagas de trabalho. Os que tiverem bons desempenhos terão 6 meses, entre aspas, livres para procurarem um emprego fixo, e os que concluírem os cursos com bom desempenho terão um visto de permanência de no mínimo 2 anos. Ou seja, uma medida boa, uma medida ótima, ao meu ver, num primeiro momento. O problema que tem gerado polêmica quem se recusar a fazer o curso do idioma alemão ou desistir no meio do curso pode perder o visto, pode perder a autorização para ficar na Alemanha. E aí, por que isso é um problema? E aí agradeço a consultoria novamente da nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, né, que sempre um ouvinte perguntou isso no Twitter e eu respondi para ele: vou encaminhar para especialista. Tirei um print e mandei para ela. Falei: especialista, responda. Qual é o problema? O artigo 32 da Convenção da ONU de Refugiados, da qual a Alemanha é signatária, coloca que a expulsão de refugiados ela pode ser feita apenas em casos de ameaça à segurança nacional ou violação de ordem pública e depois de decisão baseada em devido processo legal. Ou seja, você teria que processar o indivíduo e, comprovado alguma dessas duas questões, você poderia expulsá-lo. Se a gente forçar um pouco a barra, né, você pode colocar a questão de ordem pública, né, aprender o idioma local pode ser visto como uma questão de ordem pública. Porém, essa expulsão dos refugiados proíbe a devolução ao país de origem, né, o chamado princípio do non-refoulement. Gastou o francês. Ixi, pai. Se bem que certeza que algum ouvinte vai cornetar. Ah, sim. Certeza. Se bem que nós temos o maior número de ouvintes fluentes em alemão, né? O Fernando de Samoreira, a Giovana, o Alexander, obviamente, todo mundo aqui manja dos alemão. A Ana Luísa manja do bósnio, né? Então você vê que a coisa aqui é caprichada. Então, o que acontece? Para quem esses refugiados e imigrantes seriam devolvidos? E aí a gente entra na polêmica do acordo entre União Europeia e Turquia, na qual os centros de triagem de refugiados agora serão na Turquia, que pessoas que não passarem por esse centro de triagem, que chegarem na Europa pelo mar, cruzando o mar Mediterrâneo, sofrendo risco de vida, serão devolvidos para a Turquia. Então, muito provavelmente uma coisa não está separada da outra. A intenção agora é você conseguir filtrar os refugiados e você ter um destino pronto para eles. Agora você tem um destino em que você pode depositá-los, você pode jogá-los, que é a Turquia do Erdogan, que eu não sei, né, suspeito que não seja o melhor dos destinos atualmente, até pelo papel direto da Turquia na guerra civil da Síria. Então, são medidas muito boas, são medidas concretas para isso, só que elas, uma das principais medidas, ela tem uma repercussão, uma contrapartida, por assim dizer, que envolve o tratado, a Convenção sobre Refugiados da ONU
e um polêmico acordo entre a União Europeia e a Turquia, na qual a União Europeia vai financiar a Turquia, vai dar dinheiro para a Turquia construir grandes centros e acampamentos de triagem de refugiados, para ela ser, na prática, um depósito de refugiados. Então, assim, é ótimo que o governo alemão esteja preocupado em fornecer aulas de alemão, em fornecer postos de trabalho, e aí entra a terceira coisa. Para evitar a formação de guetos, lembrando que o gueto, no caso alemão, ele tem um significado muito maior, né, por causa da questão dos judeus no regime nazista, e ele também tem uma conotação parecida com a de favela. Né, para você impedir a formação dessas comunidades, agora as famílias refugiadas que obtêm o asilo, elas podem ser redistribuídas pelo país. Então, olha, tem 10 mil postos de trabalho em Hamburgo, vamos supor, mas tem 20 mil famílias lá. Então, algumas dessas famílias vão ser enviadas para Frankfurt, onde tem mais postos de trabalho, alguma coisa assim. Então, assim, o governo alemão está tomando uma medida extremamente pragmática, extremamente positiva, porque vista absorver os refugiados, não visa expulsá-los, jogá-los para fora, porém, a sua principal contrapartida é baseada num acordo condenável, num acordo discutível, e numa postura que a Alemanha não se sabe se ela poderia tomar. Né? A Ana Luísa de Moraes Campos coloca, inclusive, que a Alemanha não pode fazer isso como signatária da Convenção de Refugiados. Né? Se eu estiver passando por alguma das palavras dela errada, porque obviamente estou resumindo aqui tudo, o erro é meu, tá, gente? Não é da professora. Então, é uma nova lei muito boa, muito construtiva, porém que ela tem aí um calcanhar de Aquiles bem complicado. E a gente vai falar mais da relação Turquia-Alemanha mais pra frente. Para fechar aqui no match essa questão de Europa e refugiados, a Grécia, pela primeira vez nessa semana, ficou um dia sem receber refugiados desde o acordo justamente com a Turquia, porque agora o ponto de filtragem é na Turquia, não é na Grécia. Porque o que acontece? Uma vez que o cara entrou na Grécia, as fronteiras estão abertas, ele pode se espalhar. Exatamente. Que era o que estava acontecendo, e a gente estava tendo fechamento de fronteiras por falta de uma solução europeia para a crise. Tanto que esse programa aqui é alemão. A Alemanha está se comprometendo a fazer isso. O governo Merkel está assumindo essa bomba, essa bucha. Que apesar dos pesares, é um dos governos que está lidando melhor com essa questão. Sim, é o governo que melhor está fazendo. Assim, não, sabe, não dá para falar. O problema é o acordo com a Turquia, que claramente é o elemento aí desse processo aí de, caso o refugiado não cumpra os requisitos, não frequente o curso de alemão, e alemão deve ser uma língua dos infernos, né? Nós temos muitos ouvintes fluentes, mas não é uma língua fácil. Né? Ainda mais para um árabe. Exatamente. A diferença das línguas é muito grande. Então, mas, pelo menos, né, o governo está lá, está oferecendo cursos de idioma, postos de trabalho temporários e redistribuição populacional para evitar situações de gueto, para evitar situações de marginalização. Assim, isso é ótimo, parabéns. O problema é essa questão aí da devolução, que inclusive aproveita um acordo condenável. Só que na Grécia, por conta dessa mudança de regras, nós começamos a ter, olha só, cara, que doideira. Teve o início de brigas generalizadas entre turmas, entre grupos de afegãos e de sírios, disputando para ver quem vai poder entrar primeiro, disputando quem pode, entendeu, lugar na fila, isso na Grécia. Né? Então é uma situação, sabe, lamentável, não tem outra palavra. E a Itália resgatou 4 mil pessoas no mar Mediterrâneo que tentavam chegar à Europa, no canal da Sicília, saindo da Líbia. Né? Lembrando que a gente fala muito da Alemanha, dos refugiados na Alemanha, especialmente sírios, mas também iraquianos, afegãos, que vão por terra, cara. Imagina o cara ir a pé do Afeganistão até a Alemanha. O cara foi a pé. Que doideira. No caso, mas a gente também tem a Líbia, né? A Líbia vive um estado de falência estatal generalizado e é uma rota de migração para pessoas que tentam chegar na Europa, especialmente cruzando o mar Mediterrâneo. E a Itália resgatou essas pessoas no canal da Sicília. Então esse é basicamente o que a gente tem para falar aí sobre em relação à Europa e os refugiados. Seus comentários? Nenhum. Então essa questão, o acordo entre União Europeia e Turquia, ele é extremamente convencional, oportuno, por assim dizer.
e fica sendo o calcanhar de Aquiles dessa nova política alemã, que, repito, em vários outros aspectos, inclusive pela responsabilidade de aceitar isso, merece o reconhecimento. Bueno, vamos passar para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia de ontem, dia 14 de abril. Caças russos fazem voo rasante sobre destroyer dos Estados Unidos. Destroyer em português é conhecido como contratorpedeiro. Né? Um abraço para o William Paulino, nosso ex-contato no Ministério da Defesa, mas esse contato por motivos bons, arranjou um outro emprego que lhe deixou mais feliz. Um abraço para ele, muito sucesso para ele. Ele jogasse Batalha Naval. Meu Deus. Mas continua. Inclusive, olha só, ele recomendou o programa Prol do Rebelo, o ministro da Defesa. Olha só, que moral. A gente vai ter que parar de usar anglicanismo aqui no programa. Mas pelo menos ele é palmeirense, sem clubismo. Então acabou o Destroyer, justamente. Vamos usar em homenagem ao ministro Aldo Rebelo, Olha o contratorpedeiro dos Estados Unidos. Muita gente mandou, né, as imagens, né, os aviões russos, o Sukhoi 24, fazendo uns rasantes no navio dos Estados Unidos, né? E é engraçado porque a narrativa, especialmente na imprensa, que apenas reproduz, né, o conteúdo importado, né, e aí vai reproduzir o conteúdo da imprensa, especialmente dos Estados Unidos, que reproduz o comunicado do Pentágono, é de que são medidas perigosas, de que é falta de profissionalismo dos russos e tudo mais. Tá certo que o contratorpedeiro estava em águas internacionais, porém ele está ali do lado de Kaliningrado, que é a antiga capital da Prússia, Königsberg, atualmente uma cidade russa, uma das cidades mais um dos locais mais armados do mundo. Obviamente, né, metendo o bedelho em algum lugar. E é engraçado a gente falar em agressão de alguém, quando se você olhar no mapa, entre Rússia e Estados Unidos, qual país tem saída no Báltico? Entendeu? Qual país está ali na região? Então, assim, isso na verdade é uma medida comum de intimidação. Tem um incidente famoso, inclusive, entre israelenses e Estados Unidos, durante a Guerra dos 6 Dias, em que um navio dos Estados Unidos de espionagem estava ali perto, os aviões israelenses fizeram uns rasantes, e aí teve uma troca de fogo ali. Nesse caso, não houve nenhuma troca de hostilidades, até porque os aviões russos estavam desarmados, provavelmente intencionalmente, né, para evitar essa interpretação. Para quem se interessa pelo assunto, por guerra aeronaval, alguma coisa assim, tem um documentário, eu esqueci o nome do documentário agora, sobre a guerra aeronaval das Malvinas, justamente, porque a guerra das Malvinas ela foi basicamente uma guerra aeronaval, disputada entre... A Inglaterra não chegou a pé, né? Exatamente, disputada entre aviões e navios. E os pilotos argentinos faziam muito isso porque a Argentina tinha poucos mísseis ou bombas inteligentes. Tinha a chamada bomba burra, que é aquela que você tem que jogar no alvo. Então, quanto mais perto você jogar, mais chance você tem de acertar. Tem uma foto, inclusive, de um Mirage 5 argentino, assim, na altura do mastro do avião britânico. Coisa de maluco. Né? Os pilotos têm que ser meio 13 para topar fazer isso. Ou muito bom. Então tá aí o registro. Quase kamikaze. Assim. Muita gente achando que isso pode causar a Terceira Guerra Mundial, mas não, isso é rotina. Entendeu? É voo de intimidação para falar, olha, vocês estão metendo o bedelho e a gente tá de olho em vocês. É isso. Notícia de ontem também, mas devia ser de novembro de 2015. A BIM diz ver risco em tweet ligado ao Estado Islâmico sobre o Brasil. Muita gente também mandou essa notícia pra gente. A BIM confirmou que o perfil do Twitter utilizado é legítimo, de um dos principais personagens midiáticos do Daesh. É um dos caras que aparece degolando gente nos vídeos, para deixar claro. E ele diz, né, que o Brasil é um dos próximos alvos e tudo mais. Nós pretendemos chamar alguém da área para falar mais sobre isso. Por enquanto a gente só tem um tweet, né? Na biografia no Twitter dele, ele coloca, tipo, decapitador. Eu não sei, eu não cheguei a dar uma olhada. Porque eu acho que, tipo, se você entrar para ver o perfil do Twitter dele, você automaticamente é monitorado pela NSA dos Estados Unidos, entendeu? Se bem que no meu caso, eu já falei isso. Quando teve o acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã, eu queria ver o discurso do presidente iraniano, na íntegra. E o único lugar para achar era no site da presidência do Irã. Eu tenho certeza que quando eu entrei no site da presidência do Irã, eu entrei em alguma lista em algum lugar. Já era. Já era. Mossad tá batendo na sua porta. Pois é.
E você sabe para onde eu vou viajar, né? Então, fiquem espertos que vai ter anúncio, gente. Mas voltando aqui. A gente tem um tweet, por enquanto. Mas o que acontece? Novamente, de novembro de 2015. Que foi confirmado como legítimo e tudo mais. A ABIN, para quem não sabe, é a Agência Brasileira de Inteligência, que tinha os apelidos de Arapongas, inclusive, durante muito tempo. Só que assim, o Brasil vai sediar uma Olimpíada, gente. Sabe? A Olimpíada de 72 teve ataque terrorista, a Olimpíada de 96 teve ataque, a Olimpíada de 2004 teve ameaça, se não me engano, alarme falso, mas enfim. A gente vai sediar uma Olimpíada num momento extremamente conturbado internacionalmente. O Brasil é alvo. Ponto. Se é isso que vocês... Se era falta de ouvir essa frase, tá aí. O Brasil é alvo. Especialmente o Rio de Janeiro. Né? Então, assim, o Brasil já fez compras... Já avisamos que vai dar merda. O Brasil já fez... A gente já repercutiu isso aqui também, por exemplo, que o Brasil já comprou baterias antiaéreas para as Olimpíadas. O Brasil... a gente deu até um menino Neymar na época do Super Bowl, porque o chefe de segurança das Olimpíadas foi acompanhar o Super Bowl, os procedimentos de segurança lá nos Estados Unidos, e parte da imprensa noticiou como se ele tivesse ido para ver o jogo. Ele foi lá pedir autógrafo do Peyton Manning, entendeu? Então assim, mas o fato é, a gente vai ser de Olimpíada, a gente é alvo, ponto final. Se precisava do Twitter ou da BIM para dizer isso, tá aí, tá dito. Então é isso. Breaking News. Angela Merkel permite ação contra humorista que satirizou o presidente da Turquia. É de cair da cadeira. Então, por isso que a gente só vai falar Erdogan aqui. Né? Eu tô esperando a embaixada mandar o documento dizendo que a gente pode ser processado. Enfim, o que acontece? E daí quero ver o governo, qual que seja, vai fazer em relação a gente. Inclusive advogados que falam turco, mandem e-mail. Agora falando sério, né? A gente teve aquele sketch na TV semana passada. O humorista, que era o roteirista do sketch, em represália, digamos assim, em reação à tentativa de censura que ele sofreu do governo turco, ele recitou um poema satírico contra o Erdogan. Eu, pessoalmente, achei o poema de mau gosto. Sim, ele basicamente fala que o poema... assim, ele faz acusações sobre o Erdogan, mas enfim, ele fala... Tem a versão em português traduzida para quem quiser procurar. Dita aí, poema, o nome verdadeiro do Erdogan, e que eu me recuso a pronunciar, e o Jan Boherman, que é o roteirista, o comediante. Eu acho o poema meio de mau gosto, porque tipo, usa um estereótipo, inclusive, né, muito usado contra os povos do Oriente Médio, né, de que eles fazem sexo com cabras, chama ele de pedófilo, chama ele de homossexual, como, enfim, se isso fosse um problema e tal, mas enfim. Mas a questão é, ele escreveu isso contra uma tentativa de censura. Então, por mais que seja de mau gosto, foi uma reação, não foi uma ação. A ação dele anterior foi uma brincadeira quase inofensiva. E aí, por conta desse poema que, de fato, ofende a pessoa do Erdogan, o governo da Turquia pediu para processar o Boherman. Só que, segundo a lei alemã, o governo precisa autorizar ações que envolvam chefes de Estado estrangeiros. E o governo Merkel autorizou esse processo. O governo Merkel ressaltou que a deliberação não significa um pré-julgamento, não significa impor limites sobre a liberdade da arte, de imprensa, de opinião, sublinhou a independência do poder judiciário e a presunção de inocência, e que é um caso civil. E que esse artigo do Código Penal alemão, que fala de injúria contra órgãos e representantes estrangeiros devem ser autorizados ou não pelo governo, devem ser revistos no futuro. Coloca que a lei é dispensável no futuro. Porém, a questão é, o governo alemão está dando corda pro Erdogan. Primeiro porque agora depende dele por causa desse acordo, vai dar dinheiro para ele construir centro de refugiado. E segundo, o poema, por mais de mau gosto que eu possa achar, está dentro aí de uma questão de liberdade de expressão, enfim, como reação a uma tentativa de censura anterior.
Repito, pra mim, o poema é de mau gosto, mas foi porque ele sofreu uma tentativa de censura anteriormente com uma piada inocente, que fazia trocadilhos com o nome dele e com o Gollum e tudo mais. Então, assim, na minha opinião, o governo alemão deveria ter mandado a Turquia sossegar, só que agora o governo alemão ele tem uma ligação, deu espaço pra Turquia, como diria Galvão Bueno, deixou chegar. E o Erdogan é o dono da bola. Entendeu? Mais ou menos isso. O Erdogan hoje é o dono da bola. Então, por exemplo, você contraria a Turquia se recusa a receber os refugiados, os migrantes, aí todo mundo passa a boicotar os cursos de alemão do governo, o governo alemão não tem como cumprir o que disse que ia cumprir, enfim. Então agora o governo Merkel, de certa forma, está refém do Erdogan. Por isso que o comediante, o Jan Boherman, vai ter que pagar o preço aí, por conta desse poema que ele escreveu em retaliação à tentativa de censura que ele sofreu pela sátira, que foi exibida no dia 17 de março. More breaking news! Com 4 mulheres, ONU tem eleição para secretária-geral inédita. O Ban Ki-moon vai sair do cargo, né? Ele foi eleito e reeleito. Já deu, né? Basicamente isso. E os candidatos, que envolve tanto mulheres quanto homens, porém, muito provavelmente será uma mulher. Por exemplo, o governo colombiano está fazendo uma campanha muito forte para ser uma mulher. Nós temos 4 mulheres, como visto na corrida, e principalmente os candidatos estão sendo sabatinados pelo cargo, que é pela primeira vez uma campanha transparente de escolha do líder, digamos assim. Lembrando que o eventual candidato tem que ser aprovado pelos 5 permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Então, assim, não vai ser o Kim Jong-un, entendeu? O líder da Coreia do Norte. Ainda tem que ser aprovado, só que antes essas sabatinas eram feitas às portas fechadas no Conselho de Segurança. Agora essas sabatinas estão sendo feitas abertamente. Transmitidas pelo YouTube? Não sei, mas tem a UNTV. Provavelmente deve ter coisa na UNTV, falando sério. Toda vez que tem a Assembleia Geral da ONU, eu falo, se vocês quiserem assistir na íntegra, tal, na UNTV, inclusive a UNTV é muito boa para você estudar idioma. Porque você tem a transcrição não, você tem a dublagem nos 6 idiomas da ONU. Então vamos supor, se você entende inglês e está estudando árabe, você pode ouvir o discurso do Obama na íntegra, em inglês, no original, e depois pegar a dublagem em árabe, para você comparar, estudar, enfim, é uma ferramenta muito útil. Fica a dica aí para os nossos poliglotas. E as principais... Lembrando, a gente vai falar mais disso mais para frente, obviamente. Das candidatas, nós temos a búlgara Irina Bokova, que é chefe da Unesco. Nós temos a Helen Clark, ex-premier da Nova Zelândia, a Vesna Pusic, ex-chanceler da Croácia, a Natalia German, que foi chanceler da Moldávia, inclusive está aqui na matéria da Folha escrito Moldova, eles não traduziram esse pedaço, um pequeno menino Neymar aqui, eu acabei de notar. Também estão na lista o ex-presidente da Eslovênia, o Danilo Turk, o ex-premier português António Guterres, o ex-chanceler sérvio Vuk Jeremić. Lembrando que o secretário-geral da ONU, ele normalmente vem de um país que não seja uma potência, não pleiteie o cargo de potência, por assim dizer. Tanto que a gente vê Bulgária, Moldávia, países balcânicos. Então, assim, e tem uma rotatividade, tenta-se implantar uma rotatividade de representação. Então é um assunto que a gente certamente vai retomar aqui com mais foco, mais detalhes. Teve um ouvinte que mandou uma mensagem bem grande no Facebook, fazendo várias perguntas, bastante curioso, bem legal isso. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer com isso é que o secretário-geral da ONU não vai ser dos Estados Unidos, não vai ser da China, não vai ser da França, entendeu? Não vai ser de um dos P5, também não vai ser do Brasil, também não vai ser do Japão, entendeu? Países que têm grandes posições internacionais. Sempre vai ser de um país que não... justamente para evitar que o cargo do secretário-geral da ONU, que seria, digamos assim, o líder mundial, entre aspas, seja confundido com os seus interesses nacionais. Então tá aí a última notícia de hoje. Aconteceu um troço chato, né, no Vicente Calderón pro Neymar.
chato pra ele, né? Chato pra ele, isso que eu tô falando. Então, mas se ferrou. Atlético de Madrid na cabeça. Chama ele aí, então. Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Um abraço pro Felipe Luiz, né? Que apesar de toda a torcida contra da imprensa brasileira, nem parecia que o Atlético de Madrid tinha um jogador, um compatriota, né? Enfim. Menino Neymar da semana, Felipe. Será que o Felipe Luiz é nosso ouvinte? Não sei. Felipe Luiz, se você... Felipe Luiz, lateral esquerdo do Real Madrid. Felipe com I. Felipe com I. Exatamente, a grafia correta. Isso. O menino Neymar de hoje foi enviado pelo Marino Mirante, pelo Twitter, um link do boatos.org, que é tipo e-farsas, né? É um site para desmistificar coisas feitas na internet. Por quê? Porque vários sites de notícias, vários veículos de mídia, veicularam a notícia da ABIN com o tweet do cara do Daesh, só que usaram um tweet do fake do cara, que dizia que o Brasil é um alvo porque o Brasil é um país de merda. Quando o tweet original disse que o Brasil é alvo e papapá. Acabou. Entendeu? Mas aí usaram esse fake porque ele é mais impactante, né? O Brasil é nosso alvo porque o Brasil é um país de merda e tal. Então vários repercutiram esse tweet do fake do cara pra você ver o nível que a gente chegou, né? O cara do Daesh tem fake agora, né? O único fake... Todo mundo tem fake. Deve ter um fake nosso. A gente não sabe. Mano, puta, você acabou de dar ideia, velho. Você é uma besta também, hein? Enfim... Tem um fake do PVC. O fake do PVC é interessante. Muito bom. Cantadas para PVC. Tem um cantadas do PVC. Tem o Kleber Machado também. O Pensador do século. Pensador do século. E aliás, só aproveitando, falando dessa grande seara que é a internet brasileira, uma salva de palmas para os brasileiros que souberam reagir com muito bom humor a essa ameaça do Estado Islâmico. Viu? Fazendo muita meme. ousadia e alegria pelo Brasil, aí aproveitando o quadro do... Já colocaram que... Não, e o outro meme da semana é que domingo a gente vai ter a briga dos furacões, né? Sim. Porque vai ser Furacão 2000 no ato anti-impeachment no Rio e a carreta Furacão no ato pró-impeachment em São Paulo. Não, eu acabei de ver uma foto que tem gente jogando vôlei ali no muro que fizeram na esplanada dos ministérios. O Brasil é genial. O brasileiro é... Melhor do Brasil é brasileiro. Mas tá aí o menino Neymar, pra quem usou os tweets falsos dizendo que o Brasil é um país de merda, enviado pelo Marino Mirante. Peões da semana. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers. Felipe, como fala peão isolado em alemão? Não sei. Fala Robin, fala Ribéry, Oliver Kahn, Gerd Müller, Franz Beckenbauer. Não, é isolado. Franz Beckenbauer é promovido, né? Então Christian Zieg. Tá. Esse era isolado. Esse é isolado. Enfim, o peão isolado da semana é justamente a Alemanha por ceder, não tem nada a ver com a questão dos refugiados, mas por ceder às pressões do Erdogan, que é um cara autoritário, que quer reformar a Constituição para virar sultão, que invade jornal na Turquia, prende jornalista, manda mudar a linha editorial de jornal, e agora está estendendo a censura dele para fora do seu país. E estão dando corda. Tudo bem, ele foi ofendido pelo poema, poderia processar, blá, blá, mas ele já queria reprimir a esquete anterior e foi por isso que gerou o poema. Então, assim, sabe, é que nem, sei lá, o Lula quisesse processar o Bolsonaro. Entendeu? A sketch original. Então tá aí, o peão isolado vai pro governo Merkel por ter aceitado a pressão autoritária e censora do Erdogan. E eu só vou falar Erdogan agora. E peão promovido em Quechua? Peão promovido, eu não sei. Você fala Quechua? Não, não falo. Não, nem milho. Como é milho em Quechua? Milho? Não sei. Milho é importante pra eles. Sim, é importante. Tá, Mas eu sei que Inti é sol. Olha, você já sabe alguma coisa, pronto. E Pampa é plano. Ó, peão promovido vai pro Peru, né? Realizou suas eleições, esperamos uma transição tranquila, democrática, com muitas piadinhas envolvendo o PP e o seu Peru mais grande. Mas falando sério, né? Que as transições sejam sempre democráticas, sejam sempre debatidas e que tudo corra numa tranquilidade e pro bem dos peruanos. Vamos passar para as dicas culturais.
DJ Monster. The Almighty. DJ Monster. The time is come. Sétimo selo. Felipe, qual é a sua dica cultural? Minha dica cultural é uma série de documentários. Acho que pouca gente vai levar essa dica ao fim, ao cabo, mas quem o fizer não vai se arrepender. É uma série documental chamada The Civil War, a Guerra Civil, do Ken Burns, um dos maiores documentaristas das últimas décadas, que foi ao ar na rede pública de TV dos Estados Unidos no final dos anos 80, começo dos anos 90, se não me engano. A PBS. Exatamente. São 10 programas, cada um de 1 hora e pouco, uns batem na casa de 1 hora e meia, sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos, desde as suas origens até as suas consequências. Eu, inclusive, costumo recomendar essa série de documentários para os meus alunos, candidatos ao Itamaraty, quando precisam estudar a Guerra Civil. Por quê? Porque ela é muito bem feita, em todos os aspectos, e ela é uma série de documentários, ao contrário daqueles documentários toscos do History Channel, que tem... Aliens. Não é nem isso, mas aqueles que tem, sabe, reencenação. Tem ator, sabe, o cara vestido de Abraham Lincoln, sabe, um ator de quinta categoria, alguma coisa assim. Aqui é tudo fonte primária. É foto de época, é cartas de época, documentos de época e narrados por gente de ótimo quilate. Então, por exemplo, Frederick Douglass, que é um dos maiores líderes negros da história dos Estados Unidos, é dublado por ninguém menos que Morgan Freeman. O Alexis de Tocqueville, que estava nos Estados Unidos na época, um pouco antes da guerra, o Jeremy Irons, enfim, o ator, o Sam Waterston, original do Law & Order, que foi indicado ao Oscar pelo Gritos do Silêncio, um baita filme sobre o Camboja, é o outro narrador. Enfim, é um baita documentário com muita fonte primária, tem especialistas falando também, como a Barbara Fields, uma das principais historiadoras negras dos Estados Unidos. Como eu disse, é longo, mas tem no YouTube, na íntegra, com legenda em português, recomendo muito. E do Ken Burns também é muito interessante o documentário sobre beisebol, que são 9 episódios, como 9 innings, e também tem gente do quilate de Ossie Davis, Eli Wallach, John Turturro, Kate Carradine, enfim, um abraço também pro Biratã Leal, que gosta do sempre nos ouve, e o Biratã Leal, aproveitando que está ouvindo, ele vai participar em breve do Fronteiras. Eu tenho aquele print, viu, Biratã? Então o senhor se comporte, né? Porque o Biratã veio o senhor se comporte. O Biratã Papers. Eu tenho o Biratã Papers aqui, tá? Bem, e a minha dica cultural é o quadrinho Barbárie, Comics sobre violência política en el Perú, de 1985 a 1990, do Jesus Cóssio. Ele não é muito fácil de adquiri-lo no Brasil, mas eu adquiri aqui, em território nacional, enfim. Procure com o seu livreiro, com sebo. A minha dica tá no YouTube e você me vem com um quadrinho peruano, velho. Mete no estante virtual que você acha, Belo. Ou pede pra alguém que vai pra Lima. Ele é muito grande? Não. Então você vai escanear essa bodega na íntegra, eu vou pôr no Xadrez Verbal e a gente vai disponibilizar pros ouvintes. Não quero saber. Beleza, o copyleft aí. E, Felipe, antes de passar para a música de encerramento, considerações finais? Vou dar um abraço para todo mundo. Como eu disse, algumas coisas ainda estou por responder, porque felizmente a gente recebe muita coisa, muita mensagem, muito e-mail. Falaremos mais da escolha do novo secretário-geral da ONU. Falaremos mais em relação à possibilidade de terrorismo na Olimpíada. E agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia e pedir novamente, como sempre, divulguem o Xadrez Verbal, convertam alguém que vocês conhecem ao mundo do podcast. Ahá! O quê? A minha dica tem no YouTube. Como assim? É um quadrinho. Mas colocaram, dá pra você ver pelo YouTube. Olha só. Retiro minha moção de desagravo. Meu Deus. É impressionante. A internet é impressionante. Eu quero morar na internet, mas só se a banda for ilimitada. Mas enfim, então tá aí o apelo, divulguem, né? Ajudem, converta seu vizinho, sua vizinha, seu parente ao mundo maravilhoso dos podcasts que servem para te entreter e de informar na comodidade da corrida do busão. Então é isso, um abraço, até a próxima. E a gente vai encerrar o programa homenageando Jeffrey Ross Heeman, mais conhecido como Joey Ramone,
que nos deixou há 15 anos atrás, exatamente no dia 15 de abril de 2001, próximo de completar 50 anos, ele que era o frontman dos Ramones, e infelizmente morreu em Nova York em 2001. Então a gente vai encerrar com o seu último single, que é uma versão punk do clássico What a Wonderful World.